Salve Maria, eu estou gravando esse pequeno áudio para complementar o podcast sobre o rock, para esclarecer alguns pontos, principalmente com relação à parte moral. Creio que como o podcast é muito longo, né, a maioria não vai chegar até o final, acredito eu. E é justamente no final que eu disse que não responderia às questões casuísticas com relação à moral, dada a complexidade das coisas. E muitas pessoas perguntaram se é lícito escutar isso, se é lícito escutar aquilo. Então, eu vou gravar isso daí para esclarecer. Para isso, eu vou retornar a um ponto que eu disse, em que eu divido as músicas de rock, nesse ponto, em três grupos. Eu acabei não falando bem do terceiro, mas eu vou falar agora. O primeiro grupo, como eu disse, se trata das canções que são objetivamente, evidentemente, pecaminosas só de escutar, tá? Como eu disse, são canções que o católico não pode escutar de forma alguma, porque pode cair em pecado e pecado mortal também. Principalmente se você reproduzir essas músicas em público, numa festa, numa reunião, seja o que for. Que tipo de música eu coloco ali? Aquelas que entram nas características que eu mencionei, que o Roger Marin disse. São canções com letras que contêm obscenidades, desonestidades, ridicularização dos bons costumes e da religião. Então aqui vai entrar muitos grupos de hard rock americano que, que tem essa característica de obscenidades e desonestidades. Principalmente os americanos, né, com muitas canções do Guns N' Roses, que tem muito palavrões, fala muita baixaria. Também vai entrar esse grupo australiano nessa categoria, que é o AC/DC. Se você escutar canções como Highway to Hell e Hell Bells, entre os daí. Podemos incluir, muitos grupos brasileiros, a esmagadora maioria, você vai encontrar baixarias nas canções. Vê, por exemplo, Mamonas Assassinas, Raimundos, Planet Hemp e por aí vai. Então, são grupos que deve ser evitado totalmente. E claro que eu nem preciso falar dos grupos de black metal, death metal, porque é evidente, são grupos satanistas, é um satanismo totalmente escancarado, totalmente explícito. Eu não preciso aqui dizer que o quão é pecaminoso. Então, a primeira dica que eu dou aqui, para vocês saberem, se é lícito escutar isso, se é lícito escutar aquilo, preste atenção nisso daí. Se a letra das canções de um determinado grupo tiver obscenidades, muitas palavras de baixo calão, descrições de atos ou coisas impuras, desonestidades, no sentido de que procura estimular algum tipo de pecado, fora o pecado contra a impureza, mas outros também. Eh, Aqui podemos lembrar muito bem, por exemplo, certas músicas do Twisted Sisters, como I Wanna Rock e outra canção que agora me escapou o título, que é mais longo, mas cujo videoclipe, se você ver, é um verdadeiro atentado contra o quarto mandamento, porque mostra um jovem rebelde com o próprio pai, entendeu? São coisas que não é conveniente um católico ver ou assistir e é pecaminoso, tá? Ouvir. E muito mais se você reproduzir, tá? Vai estimular os outros a ouvirem esse tipo de coisa, tá? Então, essa primeira parte já fica bem claro com o que o católico já deve evitar, entendeu? Faltou também mencionar Marilyn Manson e outros aí, mas já tá muito bem claro essa parte aqui. Creio que não deixa nenhuma dúvida, entendeu? Creio que seja inquestionável que não se pode escutar isso daí. O segundo grupo são as músicas que não são necessariamente pecaminosas, mas que, porém, pode causar certas desordens, entendeu? Dada a sensualidade da música. Sensualidade no sentido de que de estímulos sensíveis, tá? Não exatamente pureza, mas são ritmos envolventes, ritmos estimulantes que
pode até viciar a pessoa de ficar ouvindo. Então, aqui novamente vai entrar muitos grupos de hard rock, que não são que nem esses grupos americanos, que são muito indecentes, né, mas é mais aquele hard rock inglês, do tipo de um Deep Purple, ou outros grupos menores, né, um Kansas, um Yes, etc e tal. E também muitos grupos de rock progressivo, que cujas letras não são muito pecaminosas, mas porém tem muita coisa escondida. Aqui podemos incluir, certas canções do Pink Floyd, tá. Por exemplo, Comfortably Numb, que já foi uma das minhas músicas favoritas. É uma música muito bem feita, instrumentalmente falando, porém, é uma música para drogados, tá. É uma música para drogados, porque fala de picada de agulha e vem com aquele solo de guitarra que é para simular um torpor. Assim como também outras canções do Pink Floyd, como Echoes, por exemplo. O que significa essas músicas do Pink Floyd? Serve meio que para colocar a pessoa em transe e prender a pessoa ali. As músicas do Pink Floyd meio que entram nessa categoria aí. São músicas que não são recomendáveis justamente por causa disso. E fora outras músicas que são mais para deixar a pessoa eufórica, agitada. Por exemplo, o que me veio agora à cabeça foi o Born to the Wild da banda Steppenwolf, que é a música bem agitadinha, bem alegre e bem animada, né. Ela causa uma euforia na pessoa e pode viciar a pessoa, fica querendo ficar ouvindo músicas nesse estilo aí. Até porque o rock ele é bem assim, né, ele cria uma certa melodia chiclete na cabeça, pra gente memorizar e não esquecer mais. Veja que elas não são pecaminosas em si, mas tem esse problema. Há um outro terceiro grupo de músicas que não são de estímulos sensíveis, tá, e também não são pecaminosas, que aparentemente são inocentes. Aqui eu posso colocar o Love of My Life do Queen, Yesterday dos Beatles, podemos talvez o Dance in the Wind do Kansas, essas canções assim, tá. Ou o Peixe do Guns N' Roses, apesar do Guns N' Roses ter muitas músicas do primeiro grupo, né, mas há certas músicas deles são desse último, como por exemplo Patience parece ser um desses. Só que são canções que se você analisar o contexto em onde elas se encontram, parece algo muito problemático, tá. Por exemplo, peguemos o Patience do Guns N' Roses, que é uma música até que bonita, mas se você vê o álbum onde se encontra a faixa Patience, está no mesmo álbum onde você escuta a música I Used to Love Her, mas essa música que fala, né, costumava amá-la, mas tive que matá-la. Então você vê o problema aí. E o Yesterday dos Beatles, né, onde se encontra? Se encontra no álbum Help, que é um álbum totalmente romântico, tá. Se você vê o conteúdo do Yesterday, Help e outras canções desse mesmo álbum, é algo muito semelhante, tá. Então você vê que o rock ele é sempre problemático, mesmo quando as músicas parecem ser boas. Você pode criar uma playlist só com essas músicas inocentes do terceiro grupo? Você pode, não tem problema nenhum, tá. Aliás, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui, que ao contrário do que certas pessoas pensam, eu não estou querendo proibir as pessoas de ouvir rock, tá. Porém, é necessário deixar bem claro o seguinte: existe músicas de rock que é pecado mortal escutar. Assim como tem filmes que é pecado mortal assistir. É simples assim, por causa do conteúdo em si, tá. A mesma coisa que acontece com filmes, acontece também na música. E eu não estou falando só de rock, tem muitas outras músicas que não são rock, mas que são pecaminosas de escutar só de escutar. E aqui não cabe dar exemplos. E alguns perguntam: "Então como fazer, né?" Não é aqui
o espaço para eu dar as dicas sobre o que escutar exatamente, tá. Mas como se livrar do rock pouco a pouco. Tem muitas pessoas que têm certas dificuldades, porque por causa de questões de temperamento ou coisa assim, elas precisam escutar alguma coisa um pouco mais agitada para certas atividades, ou para descanso, ou para lazer, etc e tal. Mas que já se acostumou a escutar músicas com baixarias. O primeiro passo é começar a escutar coisas mais leves pouco a pouco, tá. Se você está acostumado a escutar um heavy metal pesado, comece a escutar algo um pouco mais leve. Eu não acho errado, por exemplo, uma pessoa que não sabe inglês, eu não sei bem inglês, o que eu fiz foi consultar traduções das letras das músicas, tá. Mas você pode muito bem, ao invés de escutar certas canções de um Slayer da vida, você começar a escutar algo mais leve como Blind Guardian, entendeu? Que é um heavy metal, mas as letras já são bem melhores, tá? Ainda que tenha uma ou outra gnose aí, mas como toda banda de heavy metal, né? O Blind Guardian, por exemplo, só tô dando um exemplo, tá? Ele padece desses efeitos do rock, de onde o ritmo prevalece sobre a melodia. E tem toda aquela estrutura para transmitir uma doutrina revolucionária, ainda que aparentemente eles não façam isso. Aliás, as letras do Bradley Guard são mais voltadas para elementos do Tolkien, né, e coisas assim. E depois você pode gradativamente ir inserindo músicas clássicas, intercalando. Eu sempre sugiro música barroca, tá, não precisa ir para não precisa escutar um gregoriano logo de cara, seria até bom, né, mas pode escutar um barroco ou certas músicas, digamos, folclóricas, que o Brasil é cheio de música assim, você pode procurar tentar apreciar uma música caipira, entendeu. Eu não recomendo sertanejo, eu já ouvi dizer que teve uma fase boa, mas, como eu não sei muito sobre isso, eu prefiro descartar logo tudo. Mas eu acredito que música caipira raiz seja uma boa. Se é música sertaneja nesse mesmo estilo, tudo bem. Mas o importante é o seguinte, como já foi demonstrado no podcast passado, o rock é algo que o recomendável é que se elimine totalmente, tá. E como eu já disse, mesmo as músicas mais inocentes, elas estão inseridas em um contexto problemático, etc e tal. E também não convém ficar difundido isso. Por quê? Porque se você pegar uma música inocente de uma determinada banda, a pessoa vai querer ouvir outras músicas dessa mesma banda, e vai ter música que não presta lá, músicas pecaminosas, ou músicas excessivamente estimulantes. Então, é é o que eu tenho pra deixar aqui, tá. E, na verdade, o ideal é procurar sempre o sacerdote, tá, em caso de dúvida. Se você tiver dúvida que se essa música é evidentemente pecaminosa ou não. Um padre, claro, um sacerdote tradicional. E, enquanto não puder consultar um sacerdote para tirar a dúvida se pode escutar tal música ou não, é melhor não escutar simplesmente, porque acredito eu que você não vai morrer se você não ficar sem ouvir tal música ou tal grupo, enquanto não puder tirar a dúvida. Aí você escuta outra coisa, de que você tem certeza que é lícito escutar. Mas até aqui não é difícil. É música que com imoralidades evidentes, você não pode ouvir, ponto final. É o que diz a teologia moral da igreja. Espero que tenha sido útil esse complemento e salve Maria, viva Cristo Rei.